noite. Residências prontas, mas que não podem ser habitadas. E famílias ameaçadas de despejo por atraso nas prestações da casa própria. São situações que acompanham a bolha imobiliária traduzida na oferta de crédito e na valorização acelerada dos imóveis no país. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos falar dos problemas habitacionais. E veja também outros assuntos importantes desta segunda-feira. Supremo decide o destino de 13 réus acusados de formação de quadrilha, último item do julgamento do Mensalão. Palco de manifestações violentas de trabalhadores, a usina de Jirau, em Rondônia, recebe licença de operação. Governo do Rio de Janeiro lança edital para exploração do estádio do Maracanã por 35 anos. Morte de mulheres cai 12% em 10 anos no país, revela estudo do Ministério da Saúde. Barack Obama e Mitt Romney fazem esta noite o último debate antes das eleições presidenciais. Fidel Castro divulga fotos para mostrar que está bem e ironiza boatos sobre sua morte. Participam desta edição o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. E a gente está aguardando aqui o professor de filosofia da USP, que é o Vladimir Safatli, que, para variar, está sempre atrasado. Cerca de 50 mil mutuários estão inadimplentes, sistema de financiamento habitacional no Brasil. Isso significa que eles estão com pelo menos 3 prestações em atraso. E para os que perderam o imóvel, uma boa notícia. A Justiça tem dado ganho de causa para eles e apenas 10% do valor já pago tem ficado com as construtoras. Há 5 anos, Tatiane comprou a casa grande que sempre sonhou, capaz de abrigar a residência e o negócio da família. 300 metros quadrados na zona norte de São Paulo. Assumiu um financiamento de 20 anos e se comprometeu a pagar R$ 2.200 por mês. Mas, diante da crise financeira, não conseguiu honrar os compromissos e agora pode perder o imóvel por falta de pagamento. A gente não sabe amanhã se a gente vai ter uma situação constrangedora de ter que sair daqui com as coisas nas costas. Existem cerca de 2,5 milhões de contratos em andamento para a compra do imóvel próprio no Brasil. Aproximadamente 51 mil famílias estão inadimplentes. Muitos dos que não têm como honrar suas dívidas não se planejaram corretamente no momento de assumir o financiamento. Pessoas quando perdem emprego ou ficam doentes ou têm o seu pequeno negócio com alguns problemas, eles não conseguem honrar os compromissos que assumiram. Mesmo assim, o mercado está aquecido e as ofertas nas ruas. O ano deve fechar com o lançamento de cerca de 50 mil imóveis só na região metropolitana de São Paulo. Os prejuízos de quem compra imóveis na planta e desiste do negócio também podem ser consideráveis. A quantidade de dinheiro que deve ser devolvida ao consumidor que desistiu de comprar um imóvel varia de contrato para contrato. De maneira geral, as construtoras costumam ficar com 60% a 70% do valor que já foi pago. Mas na grande maioria dos casos que foram parar na justiça, o entendimento foi o de que as construtoras deveriam reter apenas 10% do total. Na maioria das vezes, essa devolução não é realizada de uma forma amigável e o mutuário tem que submeter esse pedido ao Poder Judiciário. Foi o que fez Eliana. Ela comprou um apartamento neste prédio, ainda em construção, no valor de R$ 1.400.000. Depois de pagar cerca de R$ 400.000 em prestações, ela desistiu do negócio. Para assinar o destrato, a construtora exigiu que ela abrisse mão de 12% do valor já pago. Só conseguiu 10% depois que levou os casos aos tribunais. A lei protege o consumidor nesse caso, eu garanto que protege. Você precisa sim de profissionais que te atendam e te orientem e façam o processo acontecer. Bom, o que a gente vê, o Safato que está chegando, acabei de falar mal de você, por favor, pode sentar. Boa noite, Vladimir. Tudo bem, Safato? Boa noite, tudo bem? O que a gente viu ali, Ayrton, é o seguinte, que as construtoras acabam sempre ganhando, apesar dessa situação de inadimplência dos compradores, é isso? Mais que isso. Certas construtoras, claro que não todas, elas até fazem uma política para dificultar o pagamento das prestações. Às vezes, irrealisticamente, dizem que não está em dia. Porque com isso elas alimentam uma ideia de que o mutuário pode perder o que já pagou.
Aí elas oferecem devolver o dinheiro todo de volta. Não 10%, 20%, estou falando, Minha Casa Minha Vida. Aí o pobre do comprador fala, puxa, entre perder, pegar meu dinheiro de volta, eu vou pegar meu dinheiro de volta. Só que ele se esquece que o imóvel que ele comprou, suponhamos, por 70 mil, já construído está valendo 140 e a construtora vai recolocar no mercado por 140. Então é uma falácia isso, de que isso é um grande golpe que existe, entendeu? E mais ainda, 50 mil inadimplentes, num horizonte de quantos mil contratos? 50 mil mutuários, não diz, são cerca de 50 mil mutuários que estão 50 mil mutuários, perto do horizonte de compradores que estão nesse plano, que parece que já chega a mais de 800 mil, isso é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que tem que ter uma política para poder garantir esse mutuário. Agora, olha, eu gostaria que você explicasse aqui para quem está assistindo, que está nessa situação, o que a pessoa faz, então? São duas situações, não é isso? Uma é a pessoa que não consegue pagar, porque não conseguiu, perdeu o emprego, que é a situação da reportagem ali. E a outra é a situação da pessoa que ainda não conseguiu a liberação do crédito ou na Caixa Econômica e tudo mais. É considerado também um sujeito que não está em dia com o seu compromisso ali com a construtora. Em cada caso, é bom deixar bem claro, Ayrton, o que essas pessoas devem fazer? Olha, primeiro, aqueles que estão em dia, estão sendo pressionados pela construtora, eles devem... Os que estão esperando o financiamento. Primeiro os que têm o financiamento estão em dia. Certo. Esses devem... Porque se dá em duas fases. Primeiro, você tem algumas prestações que você paga diretamente à construtora, até chegar num determinado valor que você vai pegar o financiamento. São esses valores que você paga diretamente à construtora que são questionados, porque atrasa supostamente disso. Porque quando sai o financiamento, você já está na posse do imóvel, aí então ele já pagou aquelas prestações que devia pagar a construtora, já mostrou que tem condições de manter. Muito bem, o que pode acontecer? Quem não consegue pagar as prestações da construtora, pode renegociar, porque o contrato é leonino nessas coisas. Ele diz, olha, não pagou 3 prestações, perde o direito, ou será devolvida a quantia que já pagou. Nenhuma dessas situações é levada porque o imóvel, se já está construído, ele dobrou de preço. Então, se ele tem que fazer um negócio com a construtora, tem que levar em conta aquilo que ele está devolvendo para a construtora. Claro, porque ele investiu dinheiro ali naquele negócio. Houve a valorização, então não é mais aquele preço. O segundo, aquele que está em dia, está tendo dificuldade para poder assumir o imóvel, deve ir lá no imóvel, estando em dia, assumir, uma vez que a construtora não possibilitou... Assumir significa entrar no imóvel? O imóvel é dele. Uma vez que a construtora não deu a ele o acesso ao financiamento, porque não possibilitou, porque fica tudo na mão deles. A Caixa Econômica na mão deles, e tudo isso precisa ver na Caixa também. Porque esse poder da construtora é negociar ela diretamente com a Caixa. Por que o mutuário, ou o que adquiriu o financiamento, não pode ele negociar com a Caixa? Essa é uma coisa que eu nunca consegui entender. Por que ele não pode ir na Caixa? Tem que ser tudo através da construtora. E a construtora joga como quer. Porque a Caixa faz o jogo da construtora. É que se perguntar e chamar a atenção do PROCON para que verifique isso. Claro. Crédito fato e juros mais baixos. A combinação favorece a compra da casa própria, ao mesmo tempo em que dispara o preço dos imóveis. Recentemente, o FMI alertou o Brasil sobre uma possível bolha no mercado imobiliário nacional. Estimulados pela facilidade de crédito, a classe média americana, em massa, hipotecou seus imóveis nas décadas de 80 e 90. Nos anos 2000, o aumento progressivo dos juros na economia americana fez com que os investidores passassem a procurar outros investimentos. O preço dos imóveis caiu e as prestações da casa própria subiram, forçadas pela inflação. Resultado, em 2007, o setor financeiro dos Estados Unidos viveu uma crise iniciada pela alta inadimplência no setor imobiliário. Bolsas de valores caíram pelo mundo inteiro e o governo americano interveio para salvar instituições e bancos da falência. Na época, o volume de financiamentos nos Estados Unidos correspondia a cerca de metade do PIB americano. No Brasil, atualmente, os empréstimos para o setor imobiliário não passam de 6% do PIB nacional, o que reduziria os estragos de uma possível bolha no setor de imóveis. Nos últimos 4 anos, o mercado imobiliário brasileiro viveu uma alta dos preços. No Rio de Janeiro, o valor de venda dos imóveis chegou a variar 168%.
e em São Paulo, 132%. Após a crise mundial de 2008, o setor imobiliário no Brasil ganhou fôlego. No mercado brasileiro, houve uma injeção de crédito, várias formas, várias modalidades de crédito se expandiram, dentre elas o crédito imobiliário. Consequentemente, os preços subiram bastante em 2011. As imobiliárias, as construtoras, incorporadoras foram a campo, lançaram mais imóveis e isso gerou uma relativa estabilidade nos preços nesse mercado. A disparada nos preços não é sinal de bolha, segundo economistas. O déficit habitacional no país é estimado em mais de 5 milhões de moradias. Essa ascensão da classe C que trouxe para o mercado todo um público que antes não tinha condição de comprar e hoje ele está inserido no mercado imobiliário. Com crédito facilitado e o mercado de trabalho estável, cresce a confiança do consumidor em assumir dívidas de longo prazo. Hoje ele tem um emprego, amanhã ele pode não ter um emprego. Quer dizer, e se ele não tiver emprego, automaticamente ele vai ficar inadimplente. A preocupação do governo é o quê? Manter o emprego da população. A situação brasileira se compara com a americana? Olha, eu queria dizer duas coisas a esse respeito, que eu acho que essa é uma questão extremamente sensível e muito importante. Uma variação de 130% a 150% no preço de um imóvel é algo muito próximo de um assalto institucionalizado. Quer dizer, não há nenhuma justificativa, certo, econômica plausível, a não ser estrutura de especulação. Certo? Agora, aí vem um segundo ponto que eu queria insistir. Existe uma distorção na compreensão do que é um imóvel. Certo? Um imóvel não pode, em hipótese alguma, ser compreendido como um investimento. Como o que está acontecendo agora, quer dizer, o que acontece? Você tem pessoas, o sujeito compra 80 imóveis, 70 imóveis, certo? E utiliza esses imóveis para especular. Ele guarda, espera, força o preço para cima e coisas dessa natureza. O imóvel é um bem social, ele não é um investimento. Quer dizer, o simples fato de alguém ter o direito de ter mais do que 2, 3 imóveis já é uma aberração. Porque isso faz com que, por exemplo, o direito dele de ter essa propriedade tire o direito de várias outras pessoas de poderem pagar um preço justo no seu imóvel. Você acha que essa é uma regra que deve valer para tudo? Assim, eu acho que aqui a maioria dos compradores, quase 90%, está ainda realizando o sonho da casa própria. Diferente do processo lá nos Estados Unidos. É outro processo. Mas, então, voltando à minha pergunta ali, só para quem está acompanhando o nosso jornal aqui, a nossa situação não se compara à situação americana? Em hipótese alguma. Primeiro porque aqui nós temos um mercado, nós temos emprego em alta. Nós temos um mercado que vai exigir 1.800.000 habitações ano. Aqui no Brasil, estão se constituindo famílias em função do aumento da renda, novas famílias estão surgindo. É o surgimento de novas famílias que faz com que haja uma demanda maior por imóvel para morar. Então, isso tudo diferencia o Brasil dos Estados Unidos. Eu não então, vejo essa como, demanda é o que acontece com o que você está dizendo, exatamente Vladimir. Porque, tudo bem, isso que você está falando pode ter sentido, mas é uma situação que está longe da nossa realidade. Não, mas eu não acho que a nossa situação seja norte-americana. Eu só estou querendo insistir no seguinte aspecto. Não, eu estou falando no sentido que você estava dizendo que o sentido da existência do imóvel, que ele não pode ser um negócio. Não, é o sonho da casa própria, não é para negociar. Claro, é um bem social. Bem social, fundamental. de acordo com ele. Porque, olha só, posso dar um exemplo. Perto do bairro onde eu moro, tem lá um prédio que foi erguido, certo? E eu vivia passando pelo prédio e sempre percebi que ninguém morava no prédio. Era um prédio enorme, então não tinha ninguém, tudo apagado, luz apagada. Sim. Aí um dia eu perguntei para o sujeito, que era o porteiro do prédio, mas vem cá, me explica, o que está acontecendo? Né? Ele falou, não, a imobiliária comprou todos os apartamentos. Ou seja, a imobiliária compra os apartamentos, ela especula com o valor, espera um melhor momento, força o preço para cima e depois joga, dá o que deu, quer dizer, 130%, 140% de variação num ano. Num país que a princípio... diz agora que não está aumentando mais, o que aconteceu é que parou de crescer. Mas você percebe, 130% em um ano num país que tem inflação de dígito. Mas isso tem uma explicação. Por quê? Porque, claro, as imobiliárias, quando viram o dinheiro sobrando de financiamento, saíram aí comprando terrenos. Compraram terrenos que podiam, os preços foram lá em cima, então os preços estão muito altos. Por quê? Porque não há uma política de ampliação de áreas para habitação. A Prefeitura de São Paulo tem algum projeto de desenvolver um segmento da cidade
para construir 10 mil moradias? Não tinha aqui na Barra Funda, sumiu. Não, é privado. É privado. Depois eu vi, era privado. Qual é o projeto que tem? E no interior? Quais são as prefeituras que têm áreas que designaram, desapropriaram para fazer habitações? Seja popular, seja classe, para habitações, onde essas áreas podem ser ocupadas. Não tem plano de ampliação de áreas municipais para poder absorver casas que têm que ser construídas, apartamentos ser construídos. Não existe essa política. Esse é o grande buraco do projeto habitacional, porque não se obriga as prefeituras a destinar áreas para a construção de casas para a população. Não é essa a construção de casas. Eu vou conduzir a população a morar naquela área, mas eu vou mandar para lá o metrô, ou esse tal de trilho por cima aí, ou vou fazer uma linha de ônibus expressa, um corredor. Aí eu facilito a vida das pessoas que vão morar um pouco mais distante do centro. Aqui eu ouço dizer que nós vamos pegar o centro de São Paulo e fazer do centro uma área habitacional nova. É um absurdo. Qual o preço disso? Quanto vai custar isso? Então, essas duas coisas somadas... Agora, nós não temos crise, não temos bolha. Bolha tem em Espanha. Construiu com financiamento, as construtoras estão endividadas, está lá, não tem gente para morar. Bolha tem a China. Cidades inteiras construídas que não tem gente para ocupar. Olha, vamos falar agora sobre um condomínio aqui na cidade que chama Felicita. Quem comprou o apartamento ali, em vez de encontrar essa tal felicidade, está vivendo um pesadelo. Vamos ver a reportagem. Marcelo vendeu uma casa e um carro para dar entrada num apartamento que seria entregue em 2010, mas hoje ele está pagando aluguel. Eu me sinto uma pessoa que não tem direitos nenhum, tem uma vida aqui e essa vida foi parada, foi interrompida. O apartamento que Marcelo comprou fica neste condomínio na região sul de São Paulo. Ele e outras 13 pessoas entraram com uma ação na justiça contra a construtora Molnar. Os 52 apartamentos foram vendidos por cerca de R$130 mil cada, com a promessa que o comprador poderia financiar o imóvel pela Caixa Econômica Federal com taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida. Sem consultar os compradores, a construtora Molnar deu o edifício como garantia de um empréstimo para um banco privado. Existem sobre os imóveis hipotecas e alienações fiduciárias que impedem que a instituição financeira conceda esse financiamento. Se quiserem as chaves, as famílias têm que pegar dinheiro emprestado do banco que detém a hipoteca do prédio, com uma taxa de juros 3 vezes maior que a oferecida pelo banco público. O grupo já espera há 5 meses uma decisão da Justiça. Eu estou tendo prejuízos, que já comprei imóveis, está encaixotado, pago aluguel até hoje. Comprei móvel, comprei fogão, já até cheguei a usar o fogão, porque está demorando muito, enxoval, tudo coisas que eu comprei, já está até amarelando, porque estou na espera e não aconteceu nada até agora. Só que pegar a chave do apartamento não significa o fim dos problemas. As famílias que já conseguiram se mudar estão há 4 dias com o fornecimento de água interrompido porque a construtora não pagou uma dívida de cerca de R$25 mil referente ao período que o condomínio estava em construção. Estamos com um problema na água, elevador, não tem manutenção, segurança zero também, porque os guardas que ficam lá na frente é muito básico, não entra administradora, tá, Deus dará aqui, né? Mas como Rodrigo investiu todas as suas economias no imóvel, ele preferiu enfrentar a situação. Tudo muito diferente do planejado. Eu imaginaria que eu entraria na minha casa e colocaria minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, mas não está sendo assim. Não está sendo, infelizmente não. Puxa vida. Como não cair em roubadas como essa? Pois é, mas eu tenho uma sugestão. Acho que nessa tipo de situação, a única solução é... os donos da construtora devem ser presos e os bens dos donos devem ser penhorados. Porque, pelo menos, presos por escroqueria. Porque é claro que foi uma das coisas... maior má-fé impossível, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro um episódio daquela construtora que também acabou, o prédio era construído, desabou, e aí os bens do proprietário teve que devolver. Agora, como a minha pergunta, vamos para a parte aqui de prestação de serviço, porque tem muito lançamento no país inteiro. Como as pessoas não podem se prevenir para não cair numa situação dessa aí? Vamos fazer uma primeira pergunta, que é a seguinte. Qualquer construtora pode construir como quiser? Pode construir financiamento como quiser? Não. Elas têm que ter o seu registro aprovado como construtora. Elas têm que ter, se vai financiar, o gerenciamento de risco para dar os empréstimos
para conseguir os empréstimos. Isso tudo é uma conjuntura que agiu sob a total ilegalidade, sob nenhuma fiscalização. Então, vai ver que são os órgãos competentes que devem... E devem estar construindo em outros lugares, sim, né? Lançando enganando outros aqui, enganando ali. Empreendimentos. É verdade. Eu acho que os que estão morando nessa situação, cortou a água, tem que procurar a companhia de água, mostrar a situação, entrar com uma ação judicial. Aí, já está dando mais despesa para eles, tem que ter um advogado. Mas eles têm que se organizar para atingir os seus objetivos via Poder Judiciário e uma denúncia à polícia para apurar os crimes praticados pela construtora. Tem uma pergunta aqui, dois comentários sobre o que você falou. Um é o seguinte: Safatli, não é permitido uma pessoa que ganhou o seu dinheiro investir em imóveis ou no que quiser? Pois é, essa é uma bela questão, certo? Eu acho que o que acontece, quando você transforma um imóvel num investimento, você retira o direito de propriedade de todas as outras pessoas que têm uma situação financeira um pouco pior. Por quê? Porque a partir do momento que você transforma um imóvel em investimento, a sua questão fundamental do imóvel é a rentabilização do bem. E sendo assim, quer dizer, para você, se o imóvel cresceu 150% no ano, isso é uma vantagem. Certo? Mas você não percebe, a vantagem dele é a desvantagem fundamental, certo, de todo o resto da sociedade, que não tem condição de fazer isso. Mas, só falar, essa pessoa deve estar pensando nos investimentos que fez em imóveis de padrão médio ou alto. Não é para a grande maioria da população. Não, o investimento pode ser desde de condomínio popular, então, se alguém vai investir em condomínio popular para ganhar dinheiro da população mais pobre, isso tem que ser cerceado. Mas eu me pergunto assim, a pessoa isso não pode ser permitido. A pessoa que quer fazer investimento, bem, ela tem várias possibilidades no mercado financeiro exatamente para isso. Quer dizer, ao momento que você transforma um imóvel em investimento, você cria um problema social. Bom, vamos em frente aqui, vamos falar onde parece que tudo deu certo, Cuba. Em Cuba, o líder revolucionário Fidel Castro publica fotos e ironiza os boatos de sua morte. No jornal Grama, a manchete: Fidel Castro está agonizando. Foi o próprio Fidel quem escreveu o destaque irônico e afirmou: aves de mau agouro, nem me lembro o que é uma dor de cabeça. O ex-presidente divulgou fotos para provar que está vivo e bem. Numa delas, aparece lendo um exemplar do jornal com a data da última sexta-feira. Ontem, o ex-vice-presidente da Venezuela, Elias Jaua, confirmou que teve um encontro com o líder e mostrou uma foto dos dois juntos. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama e o republicano Mitt Romney se enfrentam hoje no último debate televisivo. O terceiro duelo será sobre política externa. Entre os tópicos, crise nuclear do Irã, Israel, Palestina, guerra na Síria e Bin Laden. Na Universidade de Lynn, em Boca Raton, está tudo pronto para o confronto. 7 cientistas italianos foram condenados a 6 anos de prisão por causa do terremoto que atingiu a cidade de Áquila em 2009. O grupo descartou riscos à população depois de analisar tremores 6 dias antes da grande tragédia. 300 pessoas morreram e cerca de 80 mil ficaram desabrigadas. Os 7 responderam a processo por homicídio culposo, sem intenção de matar. O governo russo enviou para campos de detenção diferentes 2 cantoras da banda Pussy Riot. As integrantes punk tiveram o recurso de libertação negado pela justiça. Elas foram condenadas a 2 anos de prisão por vandalismo. No início do ano, a banda invadiu a Catedral Ortodoxa de Moscou para protestar contra o presidente. Bom, sobre o debate de hoje à noite lá nos Estados Unidos, qual o peso hoje desse debate, que é o último, como a gente sabe? Não, a eleição está empatada, né? Mesmo que não seja uma eleição direta, no norte-americano não é uma eleição direta, é uma eleição que cada estado ele indica o número de delegados. Então, você pode acontecer como aconteceu naquela eleição do Al Gore e a primeira eleição do George W. Bush. Quer dizer, você pode ter menos votos populares, mas você tem mais delegados, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria insistir num seguinte aspecto, isso vale para a gente. Olha que coisa interessante. Nos Estados Unidos, os debates são feitos todos em universidades, né? Aqui, tentou-se fazer um debate na Universidade de São Paulo, né, nessa eleição, e o reitor impediu que o debate ocorresse. Eu acho uma coisa completamente incompreensível. Normalmente, a universidade é o espaço, né, para que esse tipo de discussão seja feita em vários outros lugares. Qual foi a justificativa para não ter aqui? Não há justificativa, não foi dada nenhuma justificativa plausível. Né? Quer dizer, eu acho que é uma perda, porque quando isso se dá dentro da universidade, você pode ter um ambiente crítico muito mais forte.
Né? Quer dizer, os Estados Unidos são uma prova muito interessante nesse sentido. Antes da gente virar a página aqui, tem uma pergunta para você, Ayrton Felipe. Atualmente, ainda sobre a questão imobiliária, atualmente é arriscado comprar um apartamento na planta? Não, não é arriscado comprar apartamento na planta, mesmo porque você está acompanhando, vai acompanhar a evolução da construção. O que é preciso ver é qual é o pedigree desta construtora. É preciso levantar se essa construtora tem bons antecedentes. É só entrar no site da Junta Comercial, pegar nas várias dos registros públicos, para ver se a documentação da construtora está em ordem, se não há financiamentos feitos em cima do terreno, objeto da construção, se a construtora não tem processos judiciais em andamento, se não tem execuções judiciais. É preciso saber quem é que você vai contratar. Então é você que deve fazer isso antes de fechar o negócio. Veja a seguir, morre aos 108 anos o mais velho sobrevivente de um campo de concentração nazista. E ainda, 13º salário vai injetar 131 bilhões de reais na economia brasileira.